calor está de matar, né, gente? Vamos comentar que este calor está de matar uma pessoa hoje, graças a Deus, eu não estou reclamando. Muito boa noite, meus queridos, como vocês estão? Muito boa noite, muito boa tarde. Uma cuspida terrível agora. Eu espero encontrá-los todos muito bem. Pra quem mora aqui na Inglaterra, deve estar passando um dia maravilhoso, porque o sol voltou, né, gente? O sol tava lindo hoje e trouxe alegria. Eu tava elétrico. Quem assistiu meus stories viu que eu estava literalmente pulando de felicidade por causa desse sol. Uma boa noite pra todo mundo que tá entrando. Gente, eu amo vocês demais. Olha só, galera, tô entrando. Uma boa noite pra vocês, porque a aula hoje vai ser babado. Isso aqui não vai ser uma live, né? Isso daqui vai ser literalmente uma aula. Por quê? Porque hoje eu vim aqui apresentar uma pessoa que eu estou com um carinho muito grande, não só pelo trabalho que ela tá fazendo, mas pela pessoa que ela é, gente. E vocês com certeza já sabem, vocês já viram os stories, vocês já viram o post. Hoje eu vim aqui apresentar mais uma parceria que Pérolas do Ricardo está fazendo. E essa parceria, ela não vai ajudar só a mim, ela vai ajudar você também que tá aí do outro lado assistindo a live. Por quê? Porque todos nós, e quando eu digo todos nós temos problemas com a língua inglesa. Vai falar a verdade ou não? Todos nós, até mesmo as pessoas, eu estava falando com a Carol, até mesmo pessoas que já falam inglês, têm problema com inglês. Tem pessoas que já moram aqui há muito tempo e não falam inglês. Então acabou, gente. A solução dos nossos problemas acabou de aparecer no Pérolas do Ricardo. Por quê? Porque hoje eu vou apresentar para vocês a nova parceria, que é a Teacherana, a Carol. Ela vai estar contando um pouquinho sobre ela e sobre esse método novo pra nós, né? Porque o método já tá há muito tempo aí. Mas eu vou deixar ela tá falando com vocês, né? Vamos chamar ela? Vou apresentar pra vocês a Carol, a mais conhecida como Teacherana, pra que a gente possa estar falando um pouquinho aqui junto com vocês. Então vamos lá chamar ela agora. Vamos ver se eu encontro a dona Carol. Vamos procurar aqui, é uma pessoa linda, já estava chegando mensagem, olha lá, ela vai entrar agora, então essas mensagens daqui a pouco a gente vai poder estar dando uma dissolvida nessas mensagens, né, gente? Vamos ver se a dona Carol entra. É legal! Muito boa noite, meu amor. Como que você está? Boa noite, eu tô bem. Gente, deixa eu dar uma arrumada. Deixa eu dar uma arrumada nessa tela, porque não é porque eu vou fazer live com uma menina bonita que eu não tenho que estar maravilhosa, né? Eu tenho que estar assim. Ai. Gente, antes de mais nada, porque eu não sou baú, eu vou contar, né? Que eu e a Carol, a gente tava, porque assim, não é verdade, Carol? É a primeira live. Olha só o respeito. Tô aqui tentando me acertar, porque, gente, eu e a tecnologia, uau, meu Deus do céu. Parece que você encontrou... Sou uma ótima English teacher. Parece que você já encontrou o filtro, conseguiu encontrar. Ah, eu deixei sem mesmo, tá tudo certo. Nossa. Então, gente, antes de mais nada, Carol, eu quero agradecer você por estar aqui junto comigo, né, pra estar passando essa informação para quem ainda, antes de começar essa live, para quem ainda não viu o vídeo da Teacherana, corre lá, tá jogado aí por toda essa mídia, tá no Facebook, tá no Instagram, tá no Vimeo, tá em todo lado, contando um pouquinho do trabalho que essa princesa que vai estar falando aqui comigo hoje faz como professora. E que antes de mais nada, Carol, eu queria que você se apresentasse pra galera antes, né? Pra galera ficar te conhecendo, e daí a gente vai falar desse método tão legal que é o método Callas. Tá bem. Bom, que nem você mesmo disse, essa é a minha primeira live. Estou super nervosa por estar aqui. Eu sou a Teacherana. Eu sou, primeiramente, mãe do Kaique, esposa do Rodrigo. Eu sou filha, sou neta, sou sobrinha, eu sou irmã, ok? E também sou fundadora da ACRS, Escola de Idiomas, ok? Nós temos uma escola há mais de 10 anos no mercado que ensina inglês com o método Kala, tá? Eu sou formada em administração com ênfase em comércio exterior e sou professora de inglês desde sempre. Mesmo trabalhando na área de Comex, eu sempre dei aula de inglês também. Eu vim para a Inglaterra com 11 anos de idade, porque minha mãe já tinha vindo para cá, né? Eu vim depois. E falar inglês abriu portas para mim, tanto aqui na Inglaterra quanto no Brasil, quando eu escapei para lá. Então, eu sempre amei inglês e eu sempre quis trabalhar com algo que eu utilizasse a língua, que eu utilizasse o idioma. E então, na época que eu trabalhei com comércio exterior, eu
trabalhei usando muito a língua e depois, quando eu decidi focar na escola, né? Sempre inglês, eu amo, faço porque amo. E conta um pouquinho, então, é incrível, né? Porque uma coisa que é legal para a gente ouvir tudo isso é que as pessoas, elas têm que ver que todos nós aqui temos uma história, né, Carol? Todos nós chegamos, temos família, temos que fazer esse trabalho e ainda cuidar de filho, cuidar de marido, limpar a casa, dar aula. E essa aula, antes da gente falar um pouquinho das aulas e como funciona, eu queria que você explicasse um pouquinho para a galera o que é o método Callan. Porque nós já tivemos essa conversa fora, né, entre nós dois, porque, gente, eu e ela, a gente conversa horrores, nós dois. Então, eu conheço, mas eu queria que você explicasse um pouquinho para a galera de onde que surgiu, o porquê é tão fácil aprender com o método Callan. Tá. O método Callan, ele é um método direto de ensino que faz com que o aluno pense e fale diretamente na língua que ele está aprendendo, sem utilizar a língua mãe. Então, a gente não traduz, ok? O método Callan, ele é muito... como que eu vou explicar? Você aprende inglês como se você fosse uma criança, ok? Então, um bebê, quando está aprendendo a falar, né? Que nem o meu filho que está na fase da oralidade, está começando a falar agora, né? Então, eu ensino as palavras para ele, né? Eu falo a palavra, ele repete do jeito que ele consegue repetir. E ele vai, por exemplo, eu falo ball, ele fala ball. E a gente fica toda feliz que ele falou. E claro. fala, né? Ele falou, né? Falou. E não falou certinho, mas falou. Mas já né? falou. E aí a gente fala ball. E eventualmente ele fala ball, né? E o método Callan, ele ensina inglês dessa mesma forma, utilizando os mesmos formatos, ok? Então, a gente ensina inglês diretamente. Então, não é aquela coisa tradicional, ele é bem diferente. Ele vem para deixar... A aula é muito dinâmica, né? Ela é bem rápida, a velocidade na aula faz bastante diferença na nossa aula. Por quê? Porque não deixa com que o aluno pense em português, né? Porque o que acontece? Normalmente você faz uma pergunta, ok, você fala para o aluno, pen, ok? E aí o aluno repete, né? Pen, ok, so what's this? What's this? E aí se você fica esperando o aluno responder what's this, o aluno já vai falar, what's this? O que é isso? Claro. Dá pena, mas ele traduziu. Então, quando você faz a pergunta, what's this? What's this? It's, você já puxa do aluno. It's a pen. O aluno não chega a pensar em português, ele já pensa diretamente na língua. E isso faz com que o aprendizado se torne mais rápido. Fácil. E é incrível você falar isso, porque agora você falando isso, eu dei uma voltada quando eu comecei a estudar inglês. E é muito... Eu falo o brasileiro porque eu sou brasileiro, né? Nós temos essa mania de querer traduzir o inglês. Então, na nossa... Pelo menos eu, quando eu comecei a falar inglês, e isso quando eu cheguei aqui há 10 anos atrás, quando eu comecei a estudar, tudo eu traduzia. E o David, o meu parceiro, ele é professor. Além de inglês, ele é professor. E ele falava, você não pode traduzir. Primeiro que a gramática portuguesa e a inglesa não tem nada a ver. Então, se você traduzir, você vai bagunçar a tua cabeça toda. Como que você fala para as pessoas que fazem isso? Porque, então, né? Se você parar para pensar só um minutinho, Ricardo, que a quantidade de palavras, a quantidade de vocabulário que você tem de português, ok? E a quantidade de palavras que você tem em inglês, você não vai nunca conseguir traduzir tudo, ok? Porque a gente tem muito mais vocabulário no português do que no inglês. Então, o que o método faz? O método ensina você a usar aquelas palavras que você tem para se comunicar, desde o início. Então, desde a primeira aula, você já fala inglês, ok? Então, você fala inglês desde a primeira aula. E isso é um diferencial muito grande da metodologia. O método Callan, ele tem 3 princípios, né? A base deles, 3 bases, né? A fluência, né? A naturalidade da fala, a gente corrige, né, o aluno, né? A correção da pronúncia e também a gramática, ok? Então, às vezes a pessoa tem aquela falsa sensação de que quando está
aprendendo com o método Callan que não aprende a gramática, só aprende a falar, só repete. E porque a gente dá muita importância às revisões, então às vezes o aluno tem essa sensação de que ele não está aprendendo gramática. Mas se você, de novo, levar em consideração uma criança, ok? Quando você vai para a escola, ok? Quando você começa a aprender as coisas, você aprende as coisas antes de falar? Não. Você primeiro fala, depois você vai para a escola aprender a gramática e tudo mais, né? Então a gente usa esses mesmos princípios para ensinar também, né? E por isso que a gente consegue ensinar o aluno mais rápido. Por isso que o Callan prega inglês em 1/4 do tempo de qualquer outra metodologia, ok? Não é que você não aprende inglês com outra metodologia, aprende, ok? Mas se você precisa aprender rápido, porque na verdade, a situação dos brasileiros, a maioria dos brasileiros na Inglaterra hoje, e também no Brasil, em qualquer parte do mundo, que não tiveram a oportunidade de aprender inglês lá atrás, eles estão correndo contra o tempo agora, porque precisam do inglês ou para viajar, ou porque quer ir para fora do país. E também falando sobre isso, essa necessidade do inglês, primeiro que principalmente, isso já não falando só dos brasileiros, porque eu acho que hoje em dia o inglês, e você como professora provavelmente vai concordar comigo, ele é uma necessidade. Já não é porque viajar se tornou, nesse exato momento, agora não por causa da pandemia, né? Mas o brasileiro, ele é viajante, ele é uma pessoa que ele viaja muito. Então, a necessidade de ter uma língua, um idioma, é muito importante. Porque o fato, eu teve... Ó, a musiquinha da... Eu me lembro das primeiras viagens que eu fiz para a Europa, o quão cansativo é e frustrante você não saber um pouco. Porque já não é nem saber muito. É saber o básico do inglês para poder estar se virando. E o brasileiro, ele viaja bastante. Então, esse método vai ajudar essas pessoas já, depois de 3 meses, 4 meses estudando. Elas vão já poder ter aquele gingadinho do brasileiro, né? Ele vai poder fazer uma viagem e pela primeira vez entrar num café e falar "Can I have please a coffee?" Ele já vai poder pedir o café dele sem a ajuda do amigo. Vai conseguir, com certeza. Com 3, 4 meses de aula, consegue sim. Por quê? Porque a gente está falando que o estágio número 1, a gente consegue fazer ele numa média de 12 aulas. Se você faz 3 vezes na semana, em 1 mês você consegue terminar o estágio 1, ok? Então, o estágio 2 você faz em 24 aulas, ok? E o estágio 2 você faz em 24 aulas, a gente está falando aí de mais 2 meses no estágio 2, certo? Então, você sai do básico nesse período. Que para mim foi o pior, né? Porque quando você passa, porque é uma subida, né? Para você entender, para mim, pelo menos para quem está assistindo, primeiramente eu quero dar uma boa noite para todo mundo que está entrando. Para quem entrou aí e não sabe o que é que está acontecendo, né? Essa maravilhosa é a Teacher Carol, ela é professora de inglês, ela fala do método Callan. Hoje ela está aqui junto comigo, pois nós estamos com essa parceria linda, né, Carol? E ela está contando um pouquinho do trabalho que ela está fazendo com o método, para que você que está assistindo aí do outro lado, que não fala o que quer melhorar o seu inglês, não perca a oportunidade. Até o final dessa live eu vou dizer para você o porquê que esse método e essa professora que está aí vai salvar a sua vida a partir de hoje, mas eu vou deixar isso lá para o final. Que eu estava dizendo então para você, Carol, eu acho que para mim, quando eu comecei a estudar inglês, é que nem uma subida. Esses 3 primeiros meses foram os piores. Eu me lembro de ficar muito frustrado, porque essa mudança, né? Do não falar o português, não pensar em português, começar a ter... Que meu parceiro sempre falava, a primeira vez que eu sonhei em inglês. Gente, eu levantei tão contente, porque eu lembro de ter sonhado. Isso já quer dizer, quando você começa a sonhar em inglês, já quer dizer que você está quase lá. Está quase lá. Então, depois dos 3 meses, que são esses 3 meses, tudo fica mais fácil daí também. Fica assim, fica tudo mais fácil. Então, você sai do básico. Estágio 1, estágio 2 é estrutural, é o básico, você sai dele. E você dá início ao intermediário. E aí você já tem uma quantidade de vocabulários boa e já começa a ter um pouco mais de independência na comunicação.
Entendeu? Então, e outra, eu costumo falar isso pro aluno, mas vou falar aqui na live, tá? A gente fala que é um estágio legal e um estágio chatinho. E um estágio legal e um estágio chatinho. Ok? Temos que Para ser dar aquela sinceros. balanceada. Isso, e o aluno continuar motivado, ok? Então, o estágio 3 ele é muito gostoso de fazer, porque você passa pelo estágio 2 que é chatinho, e o estágio 3 você começa a ter independência e você consegue enxergar que aqueles 2 estágios que você estudou teve resultado, porque você consegue se comunicar. Gente, né? é a melhor sensação do Sensação. mundo a hora que você... Eu me lembro, eu toquei no assunto do café, porque eu me lembro a primeira vez que eu, sem a ajuda de ninguém, consegui pedir o meu café. Não, pessoas, parece uma coisa, principalmente para quem fala inglês e está assistindo, parece uma coisa tão boba, mas é uma vitória saber que você passou desses 3 meses e que você já consegue pedir o seu café. E esse método, porque eu antes de vir aqui fazer a live com você, Carol, a mais conhecida, gente, como Teacher Ana, hein? Vocês vão encontrar ela na internet como a Teacher Ana. É um método muito prático, muito fácil mesmo, né? Ela tem uma facilidade para ensinar o aluno, né? É assim, eu estava aqui ouvindo você, mas estava aqui lendo os comentários também. Vamos ver primeiro se tem alguma pergunta aqui. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta para Carol, mandem agora. Aqui, olha, tem uma aqui dizendo: é uma pessoa maravilhosa, estou me apaixonando pela Ana, que é a Lenilza. Tem bastante comentários de elogios para você. Muito boa a explicação, que foi a explicação que você estava dando. É um método mais eficiente para sair falando. Tem o Lucas está mandando um oi. É a última vez que eu fiz foi no Brasil. Então, se vocês tiverem alguma pergunta para Carol, gente, joga, porque a gente tem uma professora de inglês na live hoje. Arranca toda a informação dela hoje, porque é assim, vamos usufruir. Agora, vamos voltar. Vamos voltar a falar. Só fazendo aqui um adendo, Ricardo, o que acontece? Às vezes o aluno pergunta assim, mas teacher, por que é tão rápido, né? A gente trabalha com rodízio de professor, né? Então, quando às vezes chegava a minha vez de ensinar, e eu sou uma professora que tem bastante velocidade, né? Cada professor tem sua particularidade. A minha era a velocidade mesmo, né? Então, por que tão rápido? Por que a gente faz a aula rápida? Porque o dinamismo, né, faz com que o aluno não perca a concentração, ok? Então, se a gente faz uma pergunta atrás da outra, sem dar essa pausa entre uma pergunta e outra, o aluno fica o tempo inteiro concentrado na aula. Tá? E a gente fala, para vocês terem uma ideia, tá? Só para ter uma ideia. Entre professor e aluno, uma média de 240 palavras por minuto. Por minuto, né? Então, a gente fala muito. E você aprende inglês falando. É falando que você aprende inglês. Então, por isso que a gente faz isso na aula, tá? Tem a Lenilson está perguntando, esse rodízio, ele funciona também agora na ACRS? Ou na ACRS ele é só com você? São vários professores dentro da ACRS? Nós somos um grupo de 13 professores, ok? E nesse momento a gente está tentando fazer os rodízios a cada 2 semanas. Tá? Nós estávamos trabalhando com um rodízio frequente de quase a cada aula, mas até mesmo a pedido dos alunos e também tentando atender o próprio método que pede, né, esse rodízio, mas semanal, a gente está tentando fazer ele a cada 2 semanas. Okay? Para o aluno ter um pouco mais de aproveitamento da aula, não estranhar muito aprender em maneiras diferentes também, né, Carol? Mas também é muito importante a troca do professor, Ricardo, pelo seguinte motivo. Eu nunca vou me esquecer, logo que eu comecei a dar aula do método Kahlan, né, eu dava aula sozinha. E aí eu tinha uma aluna, Laura, e ela falava muito bem, estava no estágio 5 e ela se desenvolvia muito bem na aula, muito bem, muito bem. E o meu padrasto, que é inglês, foi fazer uma visita para mim lá no Brasil
E quando ele chegou lá, ele fez uma pergunta. Eu falei para ele que ela era bailarina. E aí ele fez uma pergunta exatamente, era simples a pergunta. Ela era, você faz balé, né? E aí ela olhou para mim assim, acuada. E aí eu repeti a mesma pergunta com as mesmas palavras. E quando eu repeti a pergunta, ela entendeu. E aí eu entendi a importância do rodízio dos professores, né? Porque quando você faz o rodízio do professor, o aluno, ele acostuma o ouvido a ouvir inglês de qualquer pessoa. Então, a gente fica mais difícil na sala de aula? Fica. O aluno estranha quando tem o rodízio de professor, ele estranha. Só que isso prepara o aluno a falar com qualquer pessoa que venha falar com ele na rua. Então, eu falo que a gente deixa difícil na sala de aula para facilitar a vida do aluno na rua. Arrasou. Tem umas perguntinhas para você que chegaram aqui. Eu posso fazer elas para você? Tá Pode, preparada? Não. Então, de jeito nenhum. O método Callan, você já explicou mais ou menos como ele funciona. Ele é uma conversação rápida em inglês, né? Que você vai falando e repetindo. Agora, como devemos, como que a gente deve estudar o inglês? Como que isso, para o método Callan, como funciona para você e como funciona para as pessoas que estão aí do outro lado assistindo? Então, como a gente deve estudar o inglês, ok? Em sala de aula, gente, alunos, se tem algum aluno aí, ok? Nos ouvindo, lembrem-se disso, tá? É puxão de orelha da teacher, sim, ok? Livro fechado, ok? Sério? Não é livro aberto, é livro fechado, closed, ok? Livro fechado durante a aula. Por quê? Porque senão a gente lê. E se a gente está lendo, a gente não presta atenção no professor. E claro, se você lê, você vai entender melhor, ok? Mas a ideia é, como eu disse aqui um pouquinho antes, é deixar mesmo, é fazer ficar difícil aqui, porque você não vai ter o livro na rua, Claro. Gente. Não vai ter livro na rua. É melhor ficar entendeu? frustrado dentro da sala de aula. Isso, é para pegar aqui, entendeu? A dificuldade é aqui, para lá você não sofrer, entendeu? Porque você não vai conseguir levar o livro com você, entende? Então, é muito importante o livro fechado em sala de aula. O livro a gente usa em que momento? A gente usa para fazer uma leitura, porque tem o momento de fazer leitura, ok? A gente usa para corrigir ditado, ok? E a gente usa para estudar, porque esse método é sim maravilhoso, ok? Mas ele precisa de dedicação. Tem que ter foco. Um mínimo de dedicação é necessário. Então, o que eu peço para os alunos fazerem quando eles estão estudando com a gente, Ricardo? Eu peço para que para o aluno estudar com a gente, ele tem que ter o aplicativo e ele tem que ter o livro, ok? Então, ele abre o aplicativo, ele vai clicar lá nos áudios, ok? Do livro. Ele vai abrir a lição que ele abriu lá no listening, lá no áudio, ok? E ele vai ler em voz alta, junto com o áudio, sem dar pause no áudio, ok? Ele vai colocar play e vai deixar rolar. E vai ler junto. É um exercício extremamente difícil. É muito difícil, ok? Mas é muito necessário também. Por quê? A primeira vez que você fizer isso, você vai conseguir, de repente, falar uma ou ok? Minutinhos apenas, tá? Você só faz ele por 10 minutos. Não precisa de mais do que isso. Aí, no dia seguinte, você vai fazer ele de novo por mais 10 minutos. Que lição que eu vou estudar, teacher? Vai ser a mesma lição que você fez ontem. Porque na lição de Parada aqui. Voltei. Voltou?
Ok. Então, aí o que que acontece? Você, lá no segundo dia do estudo, mais 10 minutinhos, vai fazer a mesma lição que você fez no dia anterior. Aí, da segunda vez que você fizer essa lição, você vai falar mais palavras. Você vai falar, de repente, 3 palavras ou 4 palavras da frase, ok? E da terceira vez, é capaz de você conseguir falar a frase inteira. Entende? Então, e qual que é o foco? Qual que é a meta? A meta é falar igual ao áudio, ok? A sua meta tem que ser falar igual ao áudio, ok? Então, você vai se ouvir e você vai saber quando você pode mudar para a próxima lição. Esse exercício, se o aluno fizer, acelera o processo assim a 100%. Entendeu? É muito importante que o aluno faça esse exercício. E agora você falando do exercício, como é para as pessoas que estão... Que eu vi agora, enquanto você estava falando, teve muita gente que entrou perguntando, claro, como que o método funciona, como que eles têm que fazer. Então, como que uma pessoa agora que está assistindo, se ela quiser, assim que a live acabar, como que esse método funciona? Você falou desse app. Qual que é o app que eles têm que abaixar? Esse app, ele funciona de que forma? O aplicativo, eles podem até baixar, mas eles precisam comprar o acesso. E aí o acesso compra comigo. É uma anuidade, custa 20 libras, ok? Mas você só consegue comprar se você estiver de fato estudando com... Também não adianta comprar se não for estudar, né? Não tem não. Você só compra o aplicativo se você de fato for estudar. E o bom também, que foi outra coisa que nós conversamos, Carol, é que a pessoa ela pode tanto estudar em grupo, como ela também pode estudar sozinha. Porque tem pessoas que são aquelas pessoas que uma coisa que elas adoram da mídia, que elas não precisam estar com gente, né? Tem esses corpinhos que eles são, porque eu sou uma pessoa dada. Eu falo que se eu fosse alguma coisa, tinha que ser paracetamol que vai para todo mundo, assim, dá para dividir com todo mundo. Porque eu adoro estar no meio de gente, eu adoro estar com gente. Mas tem pessoas que preferem, que se concentram melhor se estiverem sozinhos. Então, na verdade, é o ritmo também, né? Porque quando você faz a aula individual, você vai no seu ritmo. Então, você não fica na dependência de ninguém estar acompanhando o que você faz. Ou, por exemplo, eu tenho mais dificuldade, então eu não quero fazer com ninguém, quero fazer no meu ritmo, quero ir mais devagar. Quero ir no meu mundinho. Quero fazer mais revisões, porque eu preciso fazer mais revisões. Então, aí às vezes as pessoas optam por fazer a aula individual, ok? A aula individual ou a aula em grupo, elas são boas as duas, do mesmo jeito, ok? Então, uma dica que eu tenho dado muito para os meus alunos que fazem aula em grupo é o quê? A gente utiliza a plataforma Hangouts para dar essa aula em grupo. Ok? As nossas turmas, elas são pequenas. É de 4 a 6 alunos, mas eu gosto do número 4, ok? Então, eu costumo deixar as minhas turmas com 4 alunos. Às vezes, elas ficam com 5 ou 6, porque eu já estou formando uma próxima turma, e aí, quando eu atinjo o número 3, eu já passo um para aquela outra turma. Ok? E aí eu vou formando as outras turmas assim, tá? Mas o que eu estava falando era do grupo e da aula em grupo e da aula individual. Então, o que eu falo para os meus alunos fazerem para ter um melhor rendimento na aula em grupo é colocar no mute quando não estiver falando, ok? Por quê? Dessa forma, assim, adaptações que a gente teve que fazer por conta da aula online, tá? Então, por que eu peço para o aluno fazer isso? Porque dessa forma, os outros alunos não vão ficar ouvindo o seu background noise, ok? E aí isso não atrapalha os outros alunos a ouvirem melhor o que o professor está perguntando, né? E também porque, Ricardo, você consegue responder a todas as perguntas, mesmo aquela que não for direcionada a você. Para você. Isso, entendeu? E aí o que acontece? Você está praticando mais, entendeu? Então você vai estar falando 100% da aula. E se você por exemplo, você decidi que eu vou aprender inglês.
você tem que mudar o seu comportamento, você tem que mudar realmente o seu hábito, você tem que realmente querer, você tem que sentar ali e esquecer o resto tudo, né? Porque é difícil, às vezes, a gente se concentrar numa aula online, Eu sou entendeu? a Aí pessoa que é você tá mais fazendo aqui, o difícil. celular tá aqui e tem que esquecer tudo o resto, Eu entendeu? E sozinho, por ficar aqui. exemplo, fica muito difícil para mim. Eu preciso estar em grupo. Por quê? Porque se eu ficar sozinho, eu sou daquele que tem uma aranha em cima da mesa e eu Voa vou já. focar naquela. Não, já perdeu eu daí. Já perdeu um menos um soldado. Eu vou focar naquela aranha e o povo Então, o vai querer me professor. matar. Então eu Eu, o prefiro porque eu tô vendo você focando também em Uhum. outros alunos. Então eu vou Isso. focando nisso, né? Uhum. E vou Isso. aprendendo. Uhum. Agora, Isso. outra pergunta que chegou para mim aqui no Facebook pode ser de qualquer lugar do planeta, né? Não importa onde o Pode. aluno esteja, Não, não, pessoas que não. estão, porque dentro do meu Instagram eu tenho pessoas de Portugal, dos Estados Unidos, da Espanha, do Brasil, da Argentina, da França. É um Instagram literalmente cosmopolitan dentro desse Pérolas do Ricardo. Então, não importa aonde a pessoa esteja, ela pode estudar com a Teacher Ana, né? Pode sim. E A, será Mar... muito, muito bem-vinda, de qualquer lugar do mundo. a Marli perguntou agora uma pergunta que eu acho que é bem legal também. Ela é iniciante, ela não fala inglês. É aquilo que a Uhum. gente estava falando. É para qualquer tipo de pessoa, É, mesmo que ela tenha já um background com na inglês. verdade, eu vou ser sincero para você, bem sincera, tá? A gente ensina todos os alunos, tá? Desde o aluno que não sabe falar nada até o aluno que já sabe falar alguma coisa. Eu acho mais fácil um aluno que não fala nada aprender já desde o começo com o método Callan. Ele tem um resultado muito mais rápido do que o aluno que já sabe. Por quê? Mas eu vou explicar por quê. Porque, assim, ensinar algo novo é sempre muito mais fácil do que ensinar a tirar um vício, do que tirar um vício, Claro, ok? Então, quando a pessoa já fala inglês e ela tem o costume de falar aquilo errado, é muito mais difícil, não é impossível, a gente trabalha isso, a gente faz isso, ok? Mas é mais difícil do que ensinar algo novo, ok? Então, quando o aluno inicia com a gente desde o estágio 1, ele chega no estágio 5, por exemplo, com muita mais preparado talvez, né? facilidade. E com muita mais facilidade, porque já está adaptado ao método, já se acostumou, entendeu? Arrasou. Olha, gente, para vocês verem e para Eu falei quem mesmo, Leni. Falei isso para você hoje. Foi mesmo. hoje para quem tá entrando agora, tem muita gente entrando na live. Uma boa noite para todo mundo que tá entrando aí, que entrou na metade, que teve gente que não pôde entrar no começo. Hoje nós estamos falando com a Teacher Ana, com a Carol, que é uma professora de inglês que está aqui hoje apresentando uma parceria maravilhosa junto com Pérolas do Ricardo, mas que está trazendo um Bem método. sim. Está trazendo um método maravilhoso que é o método Callan. Então, para você que está entrando agora, que não fala inglês ou que está querendo aperfeiçoar a língua inglesa que você já tem, porque também tem isso que você acabou de falar. Mesmo pessoas que falam inglês, por exemplo, eu falo inglês já há alguns anos, eu estudei há 10 anos atrás, então eu falo sem escola faz uns 8, 9 anos. Mas mesmo assim, eu tenho muito problema com presente, passado e futuro. Então, mesmo as pessoas que falam inglês, né, Carol, elas têm aquele buraco na rua ali que você dá aquela paulada porque você fala errado. Todo mundo tem isso também, não tem? Tem sim. O que eu falei também para. Ai, meu Deus, agora a Leni. Falei para a Leni isso hoje. A gente lapida, né? A gente trabalha muito na correção. E a gente trabalha muito também na correção, não só da correção da pronúncia, mas a correção gramatical, ok? Então, a gente vai fazendo perguntas e a gente vai deixando o aluno responder, e conforme eles vão respondendo, a gente vai fazendo as correções necessárias. Ok, vai depender do professor fazer a correção e vai depender do aluno observar o seu próprio erro, porque quando a gente não tiver ali para corrigir, o aluno vai ter que lembrar e se autocorrigir. Por isso que é difícil tirar um vício errado, né? Aprender da maneira certa. Muita gente fala assim, vou aprender falando mesmo, eu vou aprender na rua, né? E aprende a falar, aprende a se comunicar, mas cometem erros.
E aí, esses erros depois são mais difíceis de limpar. Então, se a pessoa tiver possibilidade de ingressar para aprender inglês logo de início, é assim extraordinário, é sensacional, é muito bom, eu aconselho. Arrasou. Olha, tá chegando muitos elogios. A Lenisa está falando, quero ser lapidada, não será fácil. Mas a gente A, vai conseguir. a Flá Matos, a Maso tá dizendo, ah, sempre estudei sozinho, deve ser véia, véia de vícios. A, a Marli Fabro é incrível, porque ela já tinha falado pra mim. Então, Marli, pra você que tá assistindo, vale super a pena. Eu não sei se ela já entrou em contato com você, mas eu sei que vai entrar. E agora eu vou dizer pra vocês, Me gente, chama, Marli, que a gente conversa, a gente de- dá um jeito. depois de toda essa conversa, né? Porque tem muita coisa que dá para ser falada sobre esse método e que existe essa possibilidade de vocês estarem falando com a Carol, mas o mais incrível que ela está trazendo para essa parceria que nós estamos fazendo é que nesse exato momento, gente, e isso eu quero também disponibilizar para vocês, a aula custa 4 libras e 50. Isso é para dar na cara da sociedade que vocês estão ouvindo corretamente. Não é loucura, eu não bebi para essa live, tá bom? Eu estou sóbrio. É 4 libras e 50. Você sabe que isso é loucura, né, Carol? Você sabe que, assim, normalmente uma aula, ela vai custar aí 20 libras, 30 libras, e que muitas das vezes o aluno acaba que não faz, porque quando ele põe num pacote, é uma fortuna. É. Além de ser um método maravilhoso, você está trazendo um preço, assim, de sonhos, Hum. né? Então, o que que acontece, Ricardo? A pandemia, ela fez a gente repensar e agir e trazer soluções Com certeza. para conseguir atender o pessoal, ok? Então, inglês é uma necessidade, né? E aí as pessoas começaram a ter tempo, mas não tinham dinheiro, né? Então a gente trouxe assim esse valor para o mercado para conseguir atender os alunos que precisavam aprender inglês e que naquele momento tinha tempo e não tinha dinheiro. E a gente ainda está sofrendo muito Nossa, com certeza. a pandemia, né? Ainda não passou, né? Tá passando, mas ainda não passou. A gente ainda está sentindo, né? Fomos muito abalados por ela, né? Apedrejados pela pandemia, né? E não Isso, só exatamente. Eu vi financeiramente. um comentário aqui de alguém que entrou em contato comigo ontem. Eu não sei se eu não respondi, mas, gente, eu não tive tempo ainda de responder todo mundo que me mandou mensagem ontem. Eu vou responder, tá? Gente, eu quero lembrar Começa vocês, com V e aí, aqui. Alguém que começa com V me falou alguma coisa aqui, eu não a consigo, Viviane porque eu sou Carvalho, a muito Viviane ruim Carvalho, de Viviane Sofia, aqui, ó. tecnologia. A Aqui. Viviane Mas não me Sofia, respondeu eu ainda. entrei Não em contato respondi. com Né? ela ontem. Viviane Sofia Dourado. Essa aqui. Eu vou responder, tá? Eu não tive tempo, mas vou responder. Ai, Gente, mas eu gente, outra quero, ó, coisa e que eu não preciso é. falar. Às vezes eu respondo de madrugada, ok? Mas aí vocês me respondem no outro dia, tá? Desculpa Eu o não é horário, é quando defendendo, dá. não é defendendo a Carol, gente, porque, claro, que eu sei que ela vai responder todo mundo, mas eu quero lembrar todo mundo que, primeiramente, o método é maravilhoso e, novamente, o preço, e eu tô focando nisso, eu sei, eu não quero que a Carol pense que eu tô focando só nisso, mas eu sei porque eu estudei inglês, eu tenho amigos que já fizeram curso antes da pandemia, e o valor, muitas vezes, assusta. É assustador. É uma coisa, porque muitas das pessoas que começam a trabalhar, principalmente agora depois da pandemia, o povo tá tudo sem dinheiro, tá todo mundo cagado, tá todo mundo quebrado. O povo está começando é aquela coisa, é aquela planta que perdeu o talo e que agora está recrescendo, né? Que nem a lagartixa que perde o rabo, está começando ali novamente a montar o corpo por causa de toda essa situação. Então, quando você escuta que tem uma professora que, além de estar trazendo um método maravilhoso e super eficaz, pelo um preço brasileiro, porque esse é precinho, não tem como arrumar desculpa dessa vez, né, Carol? Não adianta falar não tem dinheiro, porque daí tem que enfiar a mão pelo telefone e socar a mão socar um pedacinho na pessoa. Porque 4 libras e 50 é um preço pós-pandemia mesmo, né? Você tá querendo realmente ajudar as pessoas que querem aprender inglês nesse momento.
É sim, é sim. Nós queremos tentar trazer essa solução, né? E tanto para cá na Inglaterra quanto no Brasil também, né? Porque a gente vê que a necessidade também nossa no Brasil também é muito grande, né? Então, tanto aqui quanto lá. Arrasou. Então, olha, gente, para vocês que estão assistindo e que querem, que devem, vocês devem, mas eu nem vou jogar, eu não vou pressionar porque eu não sou desses. Fala, Carol. Ricardo, só uma coisa importante, tá? Precisa comprar o livro. Cada livro custa 20 libras, ok? Precisa comprar o app. O app custa 20 libras a anuidade, ok? Era nisso que eu E ia esse entrar que o ano não agora. tem, mais as aulas, Era tá? isso que eu ia entrar agora. O que é, eu queria que Uhum. você explicasse agora, né? Então você tem que fazer o app, você tem que comprar o livro. Para uma pessoa que está agora querendo entrar em contato com você, como que ela pode, além de estar entrando aqui pelo Instagram, ó, a louca, deu aquela frisada agora, gelou tudo. WhatsApp. Parou, paralisou, né? Ela pode entrar tanto no Instagram, mas esse vídeo vai ser gravado, então ele vai estar em várias outras ferramentas também. Fala para a galera aí, primeiramente, como é que as pessoas podem entrar em contato hoje com você, telefone e tudo mais, para as pessoas poderem saber como terminou essa live, que ela pode já ligar para você para já estar sabendo mais informação de como começar a estudar. Então, além do Instagram, além do Facebook, você pode entrar em contato comigo através do WhatsApp, ok? Então, o meu telefone é 07477 Peraí, vamos colocar aqui, é 074. 77 Aham. 916 Uhum. 875, ok? Marli, respondendo a sua pergunta, o livro você só consegue comprar em escolas credenciadas da Callan, ok? Ou na própria Callan, mas eles não vendem direto para o aluno físico, ok? Então, tem que ser por uma escola credenciada da Callan. Então, você teria que entrar em contato comigo para comprar o livro. E o app chama Callan Method, ok? E essa anuidade que você paga é para eles, tá? E além do. Uma outra coisa que eu falei aqui no comecinho da live, mas vou repetir aqui, só consegue o acesso do aplicativo se você estiver estudando com a gente, Então tá? tem que Ou em primeiro. alguma outra escola da Então vamos casa. facilitar, né, gente? A primeira coisa que você que está assistindo agora quer aproveitar essa possibilidade, porque isso é uma oportunidade, isso não é uma promoção, isso não é precinho só brasileiro, isso é uma oportunidade para que você que está assistindo essa live hoje possa começar o mais rápido possível a falar inglês. Não percam e não levem isso, gente, como mais uma. Ah, está acontecendo. Não existe hoje no mercado uma professora que esteja oferecendo um curso de inglês por 4 libras e 50. Eu posso falar isso com certeza. Não existe. Então, não percam essa oportunidade de estar sabendo como isso funciona. Então, eu aconselho, como pessoa, né, só como a pessoa que está aqui nessa live, a primeira coisa que vocês possam fazer é entrar em contato com a Carol para saber quais são os processos que você, primeiramente, conhecer ela como professora, né? Falar com ela para saber qual é o seu estágio e tudo mais. E daí você pode ir aconselhando, né, Carol? A gente vai fazer uma aula teste, tá? Essa aula teste, ela é 100% gratuita, ok? Nessa aula teste, o professor consegue nivelar o aluno e ele tem uma ideia de uns 10, 20 minutinhos de aula do método Callan para sentir como é o Callan, como é o Callan, tá? Então, além de tudo, tem uma aula gratuita. É isso que você está É falando. uma aula gratuita, é isso. Eu tô adorando esse Tá bem curso. legal. Eu tô achando que eu vou voltar a falar inglês para estudar junto com você. Porque, gente, mesmo falando inglês, talvez eu possa corrigir aqueles erros ortográficos A que eu gente tenho. está sempre aprendendo, Ricardo. A gente está sempre aprendendo. Mesmo todos nós, professores, né? A gente está sempre aprendendo. É impossível a gente saber tudo, né? Então, eu acho que a gente tem que estar sempre se atualizando, sempre fazendo alguma coisa para aprender. Principalmente uma segunda língua, uma língua que não é uma língua nossa, né? Então, a gente precisa estar sempre estudando, sempre fazendo alguma coisa, uma manutenção, dar uma manutenção na língua, é importante.
Arrasou. Gente, E faz olha, diferença você falar um inglês bem falado é muito bem visto, viu, Ricardo? É muito bem totalmente. visto, Eu penso muito entendeu? nisso por causa disso também. Você é tratada de forma diferente, principalmente aqui na Inglaterra, né? Então, eles olham para você com outro olhar. Quando você não fala pencil, quando você fala pencil, já causa Com uma outra certeza. impressão, entendeu? Você causa uma outra impressão. Então, gente, hoje nós estivemos falando com essa princesa, essa professora babadeira, que é a Teacher Ana, que vai ensinar para vocês todos que estão aí, ó, meus seguidores. Não deixem de, primeiramente, correr lá na ACRS School, né? ACRS É Underline School, e isso. seguir a Teacher Ana para saber como vocês podem começar a falar inglês. Antes de terminar, gente, antes de pedir para ela deixar uma mensagem linda para todos vocês, eu Ai, meu não Deus. sou baú, porque eu não sou baú. Desculpa, Carol. Eu sei que não era para falar, mas eu não consigo, porque isso aqui chega assim a formigar. E eu, como gosto de contar tudo para os meus seguidores, eu quero dizer para vocês também que a Carol, ela tá escondendo metade do bolo de vocês, porque ela não é sua professora, entendeu? Ela tá falando toda essa conversinha de professora aí, mas ela não só faz isso não, gente. Ela tem também uma outra coisa, um outro trabalho que ela faz por trás desse trabalho de professora. Isso, claro, eu vou soltar só um pouquinho aqui, que vai ter aquele gostinho, né, Carol? Só para dar aquele gostinho, porque ela pediu para mim, pediu para eu não soltar tudo, mas eu não consigo. Então, fala só um pouquinho rapidinho para a gente, assim, ó, ali só fala por cima qual que é Tá. esse outro trabalho que você está fazendo e onde que pode beneficiar as pessoas também que vão estudar com você. Ok, então, nós desenvolvemos um aplicativo para ajudar vocês que estão se preparando para tirar a Drive License, ok? Então, se vocês estão se preparando para o teórico, ok? A gente desenvolveu um app com traduções em português, italiano e espanhol, ok? Mas, primeiramente, o app, ele é feito com... Ai, como que eu vou falar, meu Deus? Com desenhos, né? Para poder a pessoa fazer a associação. Porque a prova é em inglês, entendeu, Ricardo? Então, como a prova é em inglês, o aluno tem que estudar as Em perguntas em inglês. inglês. Não tem jeito, entendeu? Não dá para Então, correr. para ele conseguir fazer a associação, a gente colocou algumas figuras. Essa é a palavra que eu queria lembrar. A gente colocou algumas figuras em cima de cada palavra para o aluno conseguir entender melhor a pergunta sem precisar traduzir. Ah, mas teacher, não consegui entender a pergunta. Aperta o botão lá, ele traduz para português, ok? Aí, ainda não entendi a pergunta. Por que que pode acontecer isso? Porque as perguntas aqui do teste teórico, elas são diferentes, né? A lógica deles é um pouco diferente. Às vezes a gente olha para a pergunta e fala assim, caramba, por que que eles estão Para perguntando que isso? Não faz isso, né? Para sentido! Não que faz isso? sentido nenhum! Meu Deus! Né? E aí você aperta o botão de novo e vem a explicação para você, tá? Então, o app ele é bem intuitivo, ele é bem legal e eu fiz ele a princípio. Vou até contar aqui para vocês, que nós fizemos ele numa estrutura errada. Fizemos mesmo ele numa estrutura errada. Eu tive que consertar isso, então ele tá saindo hoje, ok? Na estrutura certa Gente, e eu consegui. Olha só, eu olha eu consegui. fofoqueira, ainda subo Fofoqueira. ponto bem no dia que o app tá saindo ainda. Então, mas olha só, a gente conseguiu, com essa mudança, a gente conseguiu reduzir o valor para quase metade do preço que ele estava anteriormente, entendeu? Então, ele está com um preço muito legal e, assim, é aplicativo, entendeu? Você estuda no seu celular, é super rápido, ele é muito gostoso e não é porque a gente fez, não, com muito carinho, porque a gente fez mesmo com muito carinho, demorou meses, meses mesmo fazendo o aplicativo e, assim, tem um toque de professor aí, entendeu? Tem um toque de quem tem o dom de ensinar, ok? Então, vocês vão aprender e vão Inglês, conseguir junto com o app estudar ainda. para o Theory Então, Test então, através do gente, app. ó, eu vou colocar toda essa informação já agora, já que ela acabou de soltar o app aqui, ó, live aqui no Pérolas do Ricardo.
eu vou colocar junto com a informação da Teacher Ana, em cima dessa live aqui, né? Em algum lugar aqui, eu vou colocar toda a informação do app. O link do app vai estar aqui em cima também, onde você pode automaticamente já cair no App Store e fazer o download do app para o seu telefone e começar aí, ó, junto com a Teacher Ana, a estudar inglês e já aprender para a prova da Drive License. Carol, a única coisa que eu posso pedir para você é obrigado por estar disponibilizando esse tempo aqui para poder estar explicando para os seguidores que eu tenho tudo sobre esse método maravilhoso e essa oportunidade tão boa nesse exato momento, nesse momento que a gente está de aprender inglês. Eu queria, antes de terminar... Obrigada a você, Ricardo, por também por disponibilizar essa oportunidade aqui. E também de me ensinar aqui, porque, olha, eu vou te falar, estava muito nervosa, porque eu nunca fiz live antes. Eu sou muito ruim aqui nesse negócio. Tô aprendendo, gente, mas eu vou chegar lá, Você fez muito bem. Tá bom? Eu posso te dizer com certeza, como já uma pessoa, porque eu aprendo em toda live também, ô Carol. É aquilo que você falou, a gente vai aprendendo todos os dias. Mas eu queria que, antes de acabar a live, que você deixasse uma mensagem aí sobre... Né, uma mensagem para a galera, uma mensagem sobre o trabalho, sobre o que bater no seu coração antes da gente terminar. Eu deixo Ai, meu Deus do céu, você me complica, coloca assim em shorts. Pessoal, muito, muito obrigada por estarem aqui com a gente, tá? Eu espero mesmo que vocês entrem em contato com a escola, que vocês tenham gostado dessa live, que vocês estejam seguindo a gente lá no Instagram. A gente está sempre postando coisas novas. Assim, a gente ensina nas aulas, mas a gente também posta muito conteúdo no Instagram e no Face. Então, sigam a gente lá também, acompanhem as novidades que a gente tem. E eu espero que vocês gostem e que vocês venham estudar conosco e aproveitem essa oportunidade que a gente está promovendo aqui nesse preço bacana, tá bom? E desejo toda a sorte para todos vocês aí e realmente aguardo vocês aqui entrar em contato comigo. Tá Muito bom? obrigado, Carol. Olha, eu acho que já é uma abertura incrível. Eu, quando criei essa plataforma, e eu falo isso para todos os meus convidados, quando eu criei essa plataforma, eu criei pensando que eu queria passar para os meus seguidores, para as pessoas que trabalham, porque eu penso que eu tenho parceiros no mundo inteiro, né? Eu não tenho seguidor, eu tenho parceiros no mundo inteiro, porque eles têm que me aguentar. Eles têm que todo dia me aguentar dentro do Instagram. Então, é parceria. Porque para me aguentar tem que ser parceiro. Não tem como fazer outra coisa. Então, eu procuro trazer pessoas aqui que vão trazer conteúdos que vão agradar e que vão ser de ajuda para os parceiros que eu tenho. E eu acho que esse trabalho que você está fazendo, você está de parabéns. Eu já falei isso para você antes. Você tem um conteúdo maravilhoso. Você, como pessoa, desde o dia que nós começamos a trabalhar, que já faz algum tempo, você tem sido uma pessoa extremamente maravilhosa. Então, eu totalmente recomendo a todos os meus seguidores, a todos os meus parceiros, que entrem em contato, porque para aprender é sempre bom a gente ter química com a pessoa que está ensinando. Desde o momento que nós começamos essa parceria, a química que nós temos trabalhando junto é maravilhosa, é fácil, é de uma estrutura tão gostosa. E eu imagino que se você ensinar inglês da maneira que nós estamos trabalhando, vai ser bom a pessoa que não ligar. A gente faz com muito carinho. Eu falo a gente porque não sou só eu que ensino. Sou eu e os nossos 13 teachers que estão com a gente, entendeu? Então, o teacher Will, que eu vi ele ali, o teacher Lucas, que eu também vi ele ali. Gente, mas tá cheio de professor aqui, olha, gente, ninguém conta nada, olha só. Mas então assim, são professores, assim, excelentes e a gente não estaria, assim, com esse sucesso que a gente tá num momento de crescimento, né? A escola tá crescendo e ela está crescendo por conta, não só por mim, mas por conta de todo esse... comunidade em conjunto, né? Isso, desse trabalho em grupo que a gente está fazendo, entendeu? Então, a gente conta com professores muito, muito bons e todos ensinam com muito amor e carinho, né? Porque é muito importante a gente ter esse amor e carinho quando a gente está ensinando, né? Paciência também são características que o professor precisa ter para ensinar, né? E qualquer coisa, não é só inglês, é qualquer coisa. Arrasou. Né?
Então, gente, muito obrigado, Carol. Eu deixo você por aqui agora. Eu agradeço esse tempo, como eu te falei. E a próxima vez que a gente estiver falando, com certeza, vamos estar com um monte de alunos aí, onde a gente vai estar apresentando novamente esse trabalho, falando que foi um sucesso depois dessa live. Eu espero que você tenha teu telefone aí agora pegando fogo com essa galera entrando em Amém. contato com você. Tá bom? Ó, Tá um bom, beijinho no querida. seu coração. Tenha um Um final de beijo semana para todos maravilhoso. vocês. Obrigada. Um beijo e até boa noite. Uma boa noite para você, meu amor. Fique bem, tá? Muito obrigado pela live. Até logo. Eu e você aqui agora. Só nós dois. Vamos combinar que, gente, não existe uma maneira melhor. E eu vou falar aqui, ó, só em segredo. Porque você sabe que eu conto segredos para vocês. Vocês não vão contar isso para ninguém. 4,50 libras, gente. Não espalha pra galera, porque é um precinho muito baixo. Antes de contar para alguém, corre lá ligar para Carol para garantir a sua posição dentro dessa classe, tá bom? Eu quero agradecer a todas as pessoas que estiveram agora nessa live. Não deixem de me assistir, gente. Me segue no Facebook, me segue no Instagram, me segue no Vimeo, me segue em qualquer lugar. Eu tô em todas as partes dessa internet, sempre trazendo convidados muito legais, conteúdo muito legais, sempre fazendo viagens. Nesse momento não, mas eu sempre estou tentando trazer um material legal. E é tudo para você. Tudo para você que está aí do outro lado, tá bom? Então, muito obrigado por ter feito parte dessa live. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham tirado proveito da oportunidade que foi trazer a Teacher Carol aqui. Eu desejo para vocês um final de semana maravilhoso. E como eu digo para todas as pessoas todos os dias, acordem pensando e tentando dominar esse mundo. E tá aí mais uma oportunidade de ajudar vocês a fazerem isso, tá? Uma boa noite, fiquem com Deus. E a gente se fala daqui a pouquinho, porque eu não consigo ficar muito tempo longe de vocês, tá bom? Uma boa noite. Tchau.